Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez com o programa Códigos da Bíblia. É um prazer, uma satisfação ter você aqui conosco. Mais esse programa que eu tenho certeza vai ser abençoado e vai ser cheio de revelações. Estamos mais uma vez aqui com o nosso querido Dênio, né, fazendo parte aqui dessa aula que vai ser muito reveladora. Muito obrigado, Dênio, por estar participando conosco mais uma vez. Obrigado, Pastor Braulio, mais conhecido como professor. Agora eu só chamo o senhor de professor Braulio. Estou aprendendo muito com os códigos da Bíblia e hoje eu não podia deixar de passar. Trouxe meu caderno, porque eu sei que os códigos serão anotados hoje. E o que o senhor tem de novidade para esse programa? Então, a gente vai estar dando continuidade, né, no Gênesis. Da última vez a gente parou em Gênesis ali no versículo 7, 8, a partir do capítulo 2. Então, a gente vai estar dando continuidade e a gente vai estar falando, né, das árvores, ali do homem ali no jardim, e a gente vai estar desvendando esse jardim e esses segredos que é Perfeito. revelador para nós. Vamos lá? Vamos lá. Então, beleza. Começando então, Gênesis capítulo 2, né, que a gente parou, a gente pode estar lendo a partir do 7. Quando a gente estiver lendo, a gente vai estar dando uma recapitulada de algumas coisas que a gente já esboçou, mas a gente dá essa recapitulada e continua lendo para frente. Então, a formação do homem, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Eu leio? Pode? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Amém. Amém. Aí, se eu está ser vivo, algumas, que é o original escrito alma vivente. O que mais tem é alma vivente. Que seria um desenho que a gente já fez. Seria aquele desenho triplo, ok? Sim. Aqui seria o corpo, o olhinho. Hoje eu fiz um olho até de japonês. Qual que é a versão que o senhor usa da Bíblia? Eu uso a Oliver Tree. Oliver Tree. É muito boa. Então aqui eu tenho a alma e aqui o espírito humano. O espírito, ele é só humano antes de ser selado, né? Ele é selado lá em Efésios 2, é falado daquele que confessa e o Espírito Santo sela. Então, você falou que o homem foi formado do pó da terra, ok? Sim. Então aqui está o homem, pó, um barro formado. Certo. Então Deus vem e sopra na sua narina o espírito, que é o fôlego da vida, ok? E ele se torna uma alma vivente, ok? Então, a junção do que é da terra com o que é do céu, nós temos uma alma vivente. Essa alma vivente, ela é eterna. Isso aqui é pó. Terra. Volta para o pó. E o espírito humano, a gente não vai entrar em Eclesiastes, mas lá fala, né? Quando a gente morre, o espírito volta para Deus. A diferença, né, daquele que confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador é que o espírito volta para Deus selado com o Espírito Santo. Então esse é o poder da palavra. Quando você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, através da sua confissão de fé, sela o seu espírito, para que quando ele volta para Deus, seja na morte ou seja na glorificação na vinda do Senhor, seu espírito esteja selado com o Espírito Santo, falando que você é eterno agora em Deus. Quando o senhor fala selado, tem outra forma dele subir sem ser selado? Não, Só selado. Ele volta para Deus, sim. Sim. O Espírito sempre vai voltar para Deus. O problema é quando ele volta sem uma identidade. Por quê? Porque se o Espírito Santo está falando da minha identidade, ele confessou, o Espírito Santo está dando testemunho de mim, ele está falando, sabe esse Espírito aqui? Ele tem identidade. Entendi. Ele tem sua essência. Então Deus falou, beleza, está separado. Entendi. Mas se volta para Deus sem nada, voltou para Deus somente o fôlego de vida. Meu Deus.
Eu não quero que meu espírito volte para Deus sem o selo do Espírito Santo. Jamais. Sim, com certeza. Então, essa é a importância de ser selado pelo Espírito Santo. Confessando. Confessando. Aquele que confessa o Senhor. Aí você vai ler tanto em Romanos, João, em Atos. Aquele que confessa o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador. Confessa no corpo, é selado no Espírito. Efésios 2 garante isso. Com certeza. Amém? Amém. Então a gente vai dar continuidade. Então agora eu vou apagar aqui, porque eu só fui falar da alma vivente. Você relembrou, né? A gente já falou da alma vivente um tempo atrás, né? Que eu venho, para a gente entrar agora no jardim. Pode dar continuidade aí, então. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Então, peraí. O que ele está falando que ele fez? Que ele plantou um jardim no Éden. Então o Éden já existia. Muitas pessoas falam que o Éden é um jardim. Não, ele plantou no Éden. Então o Éden é um lugar e nesse lugar ele fez um jardim. E muitas vezes a gente escuta falar no jardim do Éden. Não é você acabou de ler, é não no. É no Éden. Éden vem da palavra Adamar, Edom, que significa terra, ou terra vermelha, ou seja, na terra. Então, na terra, Deus plantou um jardim. Meu Deus. Na terra, Deus plantou um jardim. É foda. Porque ele criou o homem do pó da terra, então ele tirou esse pó, criou o homem, ok? Nós leu ali. Então ele fez o barro, ok? E soprou, se tornou alma vivente. Sim. Então o homem estava agora no domínio de Deus. Aí Deus plantou o jardim na terra. E depois que ele plantou, ele pôs o homem. Totalmente. Ele pôs o homem depois. Dentro do jardim. Dentro do jardim. Certo. E aí, pode continuar? Pode continuar. O Senhor Deus fez... O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia o criado. Foi como o Senhor disse. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Beleza, vamos lá. Então vamos falar que todo esse quadro aqui é o Éden. Sim. Ok? E num espaço desse Éden, vamos pôr aqui assim, ele fez um jardim. Então ele criou um jardim no Éden. No Éden. Ok? Aí, nesse jardim, ele pôs um monte de árvore, não foi isso que falou? Sim. Então vamos lá. Eu não vou desenhar todas as árvores, mas vou específico na árvore. Então ele fez árvore o quê? No meio. Não. Ele fez árvore. Vou desenhar uma árvore aqui, ó. Árvore lindas que produzia frutos deliciosos. Então ele fez a árvore boa. Ok? Sim. Por que boa? Porque produzia frutos deliciosos. Então, o que é bom para comer? Você come, Sim. então ela é boa. Sim. Agora depois também outras árvores que era agradável aos olhos. Tem árvore que ela não dá fruto, mas ela é bonita de se ver. Né? É ou não é? Sim. Agradável. Então tem árvore que ela é só agradável aos olhos, ok? Depois, no meio, vou pôr aqui, no meio do jardim, ele colocou outra árvore, vou fazer até de vermelho aqui, que é a árvore da vida, ok? No meio, ok? E ele colocou uma outra árvore, vou fazer até maior aqui assim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou abreviar assim para ficar mais fácil, ok? Sim. Não foi isso que a gente acabou de ler? Exato. Então, o que eu tenho no meio do jardim? A árvore da vida. No meio. No meio. Perto dela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E acredite, ela é parecida com a árvore da vida. Ela é praticamente igual. Só que ela tem conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela só produz Vida. bem.
Não que ela não conheça o mal, mas ela não desfruta desse mal. Meu Deus. Por isso que Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira. Porque vocês comeram da falsa. Eita, glória. Já começou. Aí, ele colocou lá o homem, fazer só assim, e a mulher, ok? Colocou lá, ok? E aí, ele deu a ordem. Então, a gente vai continuar aí nos versículos para a gente estar continuando entendendo isso aqui. Meu Deus. O Senhor Deus fez brotar do solo da árvore de todas as espécies e árvores lindas que produzia frutos deliciosos no meio do jardim. Colocou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que pegava o jardim que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. Ok. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedras de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Guxé. Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra de Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-los e tomar conta deles. Ok. Então ele nos deu uma localização aí. Então esse Éden aqui, que vem da Damar, acredite, é a terra. Até hoje a gente tem o rio Tigre, tem o Eufrates. Então quando ele está falando desse jardim, é claro que depois teve as divisões das águas, né? A gente vai entrar em outra coisa que foi na época de Cuxa ali mesmo, né? Na época dos filhos ali que vem os patriarcas. Mas ele está falando que vinha um rio e esse rio se dividia em 4. Então você vê que ele cercava como se fosse um tabernáculo, o jardim. E o que era pro lado de fora era uma coisa, e o que era pro lado de dentro era o lar. Sim. Por quê? Porque aqui era a casa, o meio qual Adão e Eva residia e Deus vinha visitá-los. Ok? Sim. Por isso que quando você vai entrar lá na serpente, a serpente fala assim, ó, e a serpente era o mais astuto dos animais da selva. Sim. Então ela da selva, ela era de fora. Eles deixaram ela entrar dentro. Outro código. Deixaram ela entrar dentro. Aí a gente vai estar continuando. Pode ir aí. Você está em qual versículo? Parei aqui no 15, né? Então vamos lá. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe aos homens para ver como o chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus e todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e completasse. Ok. Então você leu ali, ele voltou falando do jardim, ok? E nesse jardim, Deus falou que era para ele cultivar, ok? E falou que era para ele o quê? Guardar. Então era para cuidar do jardim. O que você faz para um jardim ficar bonito? Cuidar. Mas o alimento, Deus já tinha dado. Árvore boa. Sim. Já tinha todo o alimento ali. Ok? Já tinha lugar agradável. Quando vai falar dos animais,
Adão, queira ou não queira, tinha muito animal que era fora do jardim, então ele tinha que se ausentar. Ah, tinha que sair. Tinha que sair. O problema é quando o homem sai e entra a serpente no lugar. Deixou a morada. Isso, porque aí a gente vai estar, né, continuando, mas ele vai estar falando desse relacionamento de toda a terra. É claro que isso aqui, nós temos um código forte aqui, porque todo animal, ou toda árvore, toda espécie, ou todo mosquito da fauna, né, da flora, tudo que eles vão catalogando, dá-se o nome do qual o identificou, né? Por exemplo, o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, é o nome do cientista. Sim. É o nome do cientista Sim. que descobriu o E mosquito. colocou. E aí o nome da flor tal, aí coloca-se o nome. Doença, né, do barbeiro de Chagas. Quem descobriu foi o Carlos Chagas. Entendi. Dá-se o nome. E aí? Então, a palavra que Deus deu para esse Adão era para todos que estavam nele. Porque não foi só ele que deu nome aos bichos. Ele deu nome aos bichos que estavam ali no começo com ele. Mas durante todo o tempo que ele caiu, então a geração pós ele continuou cumprindo aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou para ele continuou se estabelecendo. Sim, porque Deus falou, dá nome a todas as espécies. E continua até hoje. Até hoje. Se você descobrir algo que ainda não foi catalogado, é colocado o seu nome. É verdade. Assim, e o nome Adão? Aí eu vou dar essa aula mais pra frente, e ela é sim. top. Porque quando você vai pegar o hebraico, você vai falar da palavra Adão, Adamar, e o nome vai quebrado. Então, quando Deus cria Adão, ele é por inteiro. Quando ele vai falar mais para frente do versículo 2, quando ele peca, ele já não chama mais de Adão, vai falar do homem caído. Entendi. Porque vai mudando o nome, vai quebrando. E quando você quebra o nome no hebraico, né, que o hebraico é cheio de sigla, quando você quebra esse nome, você vai ter a palavra Dan, vai ter a palavra Dan falando de juízo, vai ter a palavra falando de sangue, vai estar falando de remissão, vai estar falando tudo nesse nome. Então, que vai estar falando que através de um homem foi caído, mas através de um, com derramamento de sangue, ia ser restituído. Isso tudo numa palavra. Meu Deus. Você vai ensinar isso aí também, mais pra frente? Mais pra frente. Perfeito, perfeito. Tudo no seu tempo. Perfeito. Tudo no seu tempo. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, ele ia guardar, ok? E ia cuidar. E Deus lhe deu a ordem, né, de toda a... Aí pra você ver. Deus deu a ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente. Sim. Me fala aqui, se ele poderia comer de toda a árvore do jardim livremente, ele podia comer da árvore boa? Sim. Ele poderia comer da árvore agradável? Sim. Ele poderia comer da árvore da vida? Sim. Ele não comeu da árvore da vida. Exatamente. Foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele quebrou uma ordem. Sabe o que é ordem? Sim. O que é ordem? Ordem é uma organização. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Um cronograma. Se ele come da árvore da vida, consequentemente ele ia ter o entendimento do bem e do mal, porque ele acessou a árvore da vida. Ele não precisa desobedecer. Ele ia estar em obediência, porque o que Deus faz agora, quando expulsa ele, a gente vai ver isso para frente, Deus expulsa ele do jardim para agora ele não comer da árvore da vida. E se ele come da árvore da vida, ele poderia comer do conhecimento? Ué, se agora ele tem todo... Como é que eu vou falar isso? Nós vamos continuar lendo, mas aqui não é conhecimento? Sim. Conhecimento é aonde? Na mente. Na alma. Mas se ele come da árvore da vida, é o quê? Sabedoria. Eita. Sabedoria no espírito.
Tiago 1,5, aquele que não tem sabedoria, peça a Peça a Deus, Deus. que dá a todos livremente. My God. Ele, quando dá a árvore da vida, ele tem a sabedoria. Você tem a sabedoria? Ah, conhecimento. Você sabe alguma? Sabe não. Sabe de Sabe nada. de nada, eu tenho sabedoria. Meu nível é maior. Então eu não ia nem preocupar com isso aqui. É verdade. Porque é complicado. Vou apagar aqui para você. Você vai ver o que fez de troca. Agora vocês vão entender o que Adão fez. Faz sentido agora. Agora você vai ver o que Adão fez. Que foi tão ruim a sua escolha, mas ele era obrigatório a fazer essa escolha. Porque não estava somente... A escolha não era somente dele, mas era de toda a humanidade que estavam neles. Ó, É. me mostra. Se toda a humanidade estava em Adão e toda a humanidade estava em Eva, ok? Por isso que ela é a mãe de todos os seres viventes. Então já estava nela toda a humanidade. Então, se estava nela toda a humanidade, se toda a humanidade fosse uma humanidade que não ia ter nenhum pecador, então ele comeria da árvore da vida. Se tivesse um pecador, ele não poderia comer. Pera, não entendi. Vamos lá. A árvore da vida é para os que vão estar no nível celestial. Certo. Ok? Só para ficar mais fácil. Vão subir o nível. Vão subir o nível. Então, se não houvesse pecado, não houvesse desobediência, nem mesmo dele, Adão, Sim. nem mesmo dele, se todos porque todos caíram. Sim. Todos. Então, não adianta só um, seria todos. Entendi. Então, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, mesmo se não fosse todos, se fosse só um que ia pecar, ainda assim ele não poderia comer da árvore da vida. Porque teria um pecador que não poderia tomar da árvore da vida, senão ele seria um eterno pecador. Sim. Então ele não poderia ter acesso. Mas não foi só um, foi todos, com exceção de Jesus. Então todos não poderiam tomar da árvore da vida, porque se toma da árvore da vida, se torna um eterno pecador. Mas isso pela escolha. Como já estava impregnado neles a desobediência, porque está falando de algo natural, algo caído, ok? Por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o nível ao qual eles foi criado, eles caíram, mas o nível, e Jesus estabeleceu um novo nível. Por quê? Porque eles foram criados mortais. Mortais. Aqui, quando Deus criou eles mortal. Não criou eles imortais. A gente ouviu muitos pregadores falar que Adão e Eva foram criados imortais. Não foi. Não tem como. Eles tinham um corpo de luz, mas glorificado não. Porque glorificado, se eles já tivessem sido criados glorificados, eles não poderiam cair. Eles seriam eternos. Então eles foram criados mortais. Porque através da sua escolha de escolher a árvore da vida, seriam eternos. Mas através da sua escolha pela árvore do conhecimento do bem e do mal, aí sim a morte viria executar aquilo qual ele já estava programado. Sim, já predestinado. Porque senão não faz sentido se a gente falar que eles eram imortais. Não faz mesmo. Não, porque a ordem é: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não seja morto. Uai, mas ele é eterno? Como é que alguém eterno vai ser morto? Não faz sentido. Então eles não eram eternos. Eles Se eram fosse mortais. eterno, Eles tinham um tempo para escolha. E esse tempo de escolha, eles poderiam escolher da árvore da vida que estava disponível ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles preferiram, é claro que foi enganado, a gente vai entrar nisso agora. Vamos lá? Perfeito. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo enquanto o homem dormia. Tirou dele uma costela e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só.
O homem e a mulher estavam nus, mas não sentia vergonha. Ok. Então vamos voltar um pouquinho para a gente dar continuidade, ok? Então ele deu o comerás livremente de toda a árvore, né? E fez a proibição de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para não morrer. Beleza? Até aqui? Sim. Aí você vai ver os dizeres de Deus, você acabou de ler, tá bem fácil, né? E aí vai falar de um sono pesado que ele veio cair em Adão, ok? Sim. Antes da criação da mulher. Fez cair Então no vou tirar a sono mulher profundo. aqui. O Adãozinho praticamente morreu. Sim. Porque para Deus, aquele que morre com ele não morre, ele tem apenas um sono profundo. Eita, é verdade. É, só tem um sono profundo, entendeu? Então, mas ele morreu, na verdade, se for para ter um entendimento mais fácil, Adão morreu. E na sua morte, nasceu a... Mulher. Tá bom, vamos fazer um outro paralelo? Vamos. Jesus morreu. E com a sua morte nasceu a igreja. A igreja. É um paralelo. A igreja do Senhor. Mas a corrupção não tomou o corpo de Jesus. Então ele estava apenas tendo um sono profundo de 3 dias ali. Um sono de 3 dias. Porque a morte não pôde tocá-lo. É verdade. É, se a gente morrer, de um dia para o outro você já está fedendo. Com certeza. Mas ali a morte não pôde tocá-lo. Aí a gente vai ver a morte fazendo até uma autópsia de Jesus na palavra. Mas não vou entrar nisso não, senão é muita coisa. Senão nós pulou um pouquinho. A morte foi lá para fazer a autópsia, porque todo aquele que morre, o quê? A morte vai lá. Sim, buscar. Vai haver a corrupção da carne. Corrupção tá falando de bichinho mesmo comer. Então, a hora que foi lá, assim, não tem jeito de fazer, não encontro pecado nele, como é que... Não pode. Então, o corpo ficou o quê? Intacto. 3 dias. Intacto. Mas a morte entrou lá, não foi? Para fazer. Coitadinho, levou um couro. Levou um couro, entrou na onde não podia. Por quê? Por quê? Porque ela entrou no jardim, onde tudo começou. E lá ela saiu bem. Aí ela entrou novamente no jardim. Diferente agora. Por que no jardim? Porque a própria Maria Madalena, lá no capítulo 19, fala que ali era um jardim. Chama ainda Jesus de jardineiro. Jardineiro, jardineiro, onde está meu mestre? É verdade. Aí a que Jesus fala, ao poder da palavra. A hora que ele fala, ela o reconhece. Porque agora, ele guardou e cuidou do jardim. E agora a morte teve que sair. Diferente. Leva um couro primeiro, né? Tá lá. Diferente do primeiro. Que o primeiro caiu o nível. Deixou que ela reinasse. Por isso você vai falar assim, a morte reinou até Moisés, através da lei. Por quê? Porque Jesus precisou agora da lei para ele vir. Porque lá no jardim, como ele era a árvore da vida, isso que é uma tipologia, ele não pôde fazer a remissão do homem. Por quê? Porque ele deu a terra para o homem, deu o jardim para o homem cuidar. O Salmos fala isso, a terra Deus deu para o homem. Como o homem não cuidou e deu ela para o inimigo, ele deu ela para o inimigo. Quando ele dá ela para o inimigo começa o quê? A tomou dele e começa o quê? A escravizá-lo. Sim. A fazer com que ele seja escravo na própria terra qual o Senhor tinha dado. E aí você vai ver, porque a gente costuma falar assim, ó, Jesus pagou Satanás um preço de sangue. Não, Satanás recebeu sangue, não. Não, Lá em Isaías tem uma profecia que fala assim, ó, por nenhum preço foste escravizado. Ou seja, Satanás o escravizou por nenhum preço, porque a terra era dele, ele deu para Satanás, né? No engano. E por nenhum preço foste resgatado. Por quê? Porque o sangue é uma moeda o quê? De pagamento. Ok? Foi instituída uma moeda de pagamento.
E Deus, quando vai falar para a serpente ou falar para Satanás, o que ele fala? Tudo bem, tá certo o acordo. Toda alma que pecar, essa morrerás. Então, tudo bem. Pecou, você tem o direito. Pode usar da morte, né? Pode haver a corrupção, aquilo ali é seu. Tem como? Pecou, o direito é seu. Mas aí, a lei continua. Toda alma que pecar. Sim, que pecar. Jesus pecou? Não, por isso ele podia Então, tocar nele. então ele não podia matá-lo. Por matar, agora Jesus é detector da lei. Opa. E o sangue fica como se fosse um depósito em juízo. Se é juízo, está esperando quem? Está esperando o juizinho. Quem que é o juiz? Eita, glória. Aí, esse sangue que está em juízo, ainda está clamando por mim, por você e por qualquer um que ainda se acrescentar. Sim. Por quê? Porque o sangue ainda fala. Sim. Então nós podemos clamar por esse sangue que ele ainda está em juízo. Eu ainda posso falar, esse sangue aí que é um depósito em juízo para absolver todo aquele que nele crê. Epa, eu quero. Por isso que fala, sangue de Jesus tem poder. Tem poder de remir todo aquele que nele crê. Porque o Satanás não tem domínio sobre esse sangue. É um absurdo falar isso. Não tem domínio. O que Satanás fez depois que ele viu que ele tinha perdido já? Aí a gente entra em Levítico. Levítico tem uma lei, a lei do parente remidor. O que é o parente remidor? Todo aquele que tem uma terra e essa terra o inimigo o pega, né? Ele pegou um dinheiro, alguma coisa daquele outro senhor ali, o senhor começa a escravizá-lo. Começa a ter domínio sobre aquela terra ali. Aí, se ele tem um parente remidor que pode pagar por aquela terra, aí esse parente remidor vem e paga por aquela terra ali, ok? Sim. Aí, a hora que ele paga por aquela terra ali, aquele senhor ali, ele não é mais dono daquele lugar. Então, ele não pode mais ter direito naquela terra. Só que ele tem direito ao juro. A lei fala que ele tem direito ao juro. Então, tudo aquilo que render, ele tem direito. Uma porcentagem. Isso. Então, aí entra outra questão. Vamos desenhar aqui no cantinho. Quando está falando disso, e a palavra, a gente tem que ter esse entendimento, está lá em Levítico 25, quando está falando assim, ó, toda casa murada, ok? Vou pôr assim, a casa. Toda casa murada. Sabe o que é essa casa aqui? Essa casa é a nossa alma. E o muro, aqui o portão, e o muro é o nosso corpo. E o que habita dentro da casa é o nosso espírito. Meu Deus. Então fala assim, ó, toda casa murada, toda casa, toda alma que tem um corpo, porque se tem o corpo, é porque ainda está vivo, então ela está murada. Tem direito ao parente remidor. Quem que é nosso parente remidor? Jesus Cristo. Aí, eu tô falando, eu aceitei o Senhor Jesus ainda em vida, então toda casa murada, toda casa ainda em vida que aceita o parente remidor, ele reme a casa. Então agora a minha casa, minha alma, nós canta isso. Esta casa é tua. Você canta isso. Quando fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, está falando de eu, né, no corpo, está falando das pessoas que estão próximas de mim, né? Mas na verdade é mais profundo, é eu, está falando do corpo. E a minha casa, aquilo que mora dentro de mim, a minha alma. Serviremos ao Senhor. Se a sua alma serve ao Senhor, os que estão próximo de você, automaticamente também vai querer servir ao Senhor. Exemplo disso é Obed-Edom. Obed-Edom. Então, quando Jesus paga esse preço para o parente remidor, a lei continua. Que a lei fala assim, por quê? Porque a gente poderia falar assim, ó, então se Jesus pagou o preço lá atrás, já tinha determinado tudo lá atrás, não tinha? Sim. Mas o direito do Senhor, o qual escravizou,
é de 7 anos de pegar juros. O que é os juros? Ah, meu Deus. São os nossos filhos. Por isso que a salvação é individual. Então agora, o juro, aquilo que foi gerado através dessa casa, do meu corpo, da minha esposa, que gerou meus filhos, que agora eles também têm uma casa, uma alma murada, Sim, eles precisam também do parente remidor. todos precisam. Todos precisam. Oh my God. Que lindo. Porque agora vai se concluir a plenitude dos gentios, aí Jesus volta. Então dá o tempo, né, dos 7 anos ou dos 7 milênios, o qual Satanás vai, né, tá querendo esse domínio e dragar aqueles que ainda ele pode dragar, que seriam o quê? Os juros, aquilo que nós estamos produzindo. Nós produzimos o quê? Filhos para o Senhor. Eu entendi. Ele está querendo isso, mas não vai ganhar, não. Nossos filhos também são do Senhor, porque eles são herança do Senhor. Amém. Se é do Senhor, já está na mão dele. Eita glória! Que isso, hein? Já está na mão dele. Mas vamos continuar, que a gente vai dando esses flash. Eu tô A gente vai aqui. dando esses flash. Glória. Mas vamos continuar. Eu ia até perguntar, mas eu falei, vou não. Vou Pode deixar. perguntar. Eu ia perguntar assim, a morte, ela tá sob o comando de quem? Bom, quando se dá a palavra, e a gente está falando do nível celestial, quando Satanás cai na terra, e na verdade ele ainda não deu tempo ainda de o próprio Lúcifer, né, o próprio diabo ainda se encarnar, ok? A gente tem as manifestações dos filhos das trevas, que seriam os anjos caídos que caiu junto com ele, ok? Eles usam da palavra do Senhor ou da própria lei para poder o quê? Dominar. Então, se foi o Senhor que falou que morrerás pela desobediência, estão usando a desobediência para matar. É claro que quando fala que a morte reinou até Moisés, é porque nesse tempo ali não tinha a lei, né? A lei era mais oral, ok? Não tinha ela estabelecida em letra. Então, a morte saía, por exemplo, ó, fulano de tal... Pecou. Não, fulano de tal lá vai morrer. Aí ela vai lá buscar que a pessoa ali, fulano ele é careca, não sei o que lá, não, vou lá pegar ele, hoje é o dia dele. Aí vai lá e, dando um exemplo assim, bem Sim. muito grosso, hoje eu vou levar ele, pronto, acabou, eu tô reinando, vou levar. Aí a pessoa, por um sonho, por alguma coisa, fala, não, vou morrer essa noite. Aí põe umas cabeças, põe umas perucas, esconde. Tipo assim, tô dando um exemplo. Tinha isso aí. Aí não é a morte que tá reinando? Ela fala assim, não, mas hoje eu tenho que levar um. Eu não achei, vai você mesmo. Levava. Ela levava quem ela queria. Por quê? Porque ela estava reinando. Ela reinou até Moisés. A hora que chegou em Moisés, está falando de uma lei. Essa lei, por isso que a gente vai ver as expiação, os modelos de expiação que era feito no templo, para remissão. Por exemplo, quando a pessoa era um pecador e ele sabia que o pecado dele se repetia, né? Isso falando do templo em geral, falando de lei, tá, gente? Quando ele sabia que ele não conseguia largar aquele pecado, o pecado dele se repetia, a oferta dele era uma oferta de uma novilha fêmea, era uma ovelha fêmea. Sim. Porque a ovelha fêmea, ela reproduz, ok? Então, quando ele sacrificava aquilo, ele estava falando que ela ia reproduzir o seu perdão. Sim, para todos os outros pecados. Isso, então ela ia reproduzir ao longo do ano. Ela ia reproduzir ao longo do ano. Sim. Então, ao longo do ano, ela estaria reproduzindo o perdão. Então, isso era os tipos de oferta. Isso era os tipos de oferta que a gente tinha nessa época. Então, falando grosso modo, assim, só para inteligente, só para a gente ter um teleco em cima disso. Então, ela reinou até ali. Quando Jesus fala que depois a lei reinou até João Batista, né? Está falando daquele que anunciou o Cristo. Então, quando eu estou vendo esse tempo ali da lei, Jesus veio nesse tempo da lei. Então, ele veio para cumprir nesse tempo. Porque se ele vem antes, a morte fala assim, não é eu que reino? Leva você.
Então assim, opa, coloca a lei aí, que agora eu vou cumprir toda a lei. E ela tem que ser estabelecida. Ela tem que ser estabelecida, que ela é estabelecida como, né, como um decreto. Eu venho sobre esse decreto e cumpro toda a lei. Né? Por isso vai ter a lei e a graça. Né? Então Jesus veio, cumpriu toda a lei, mas não só cumpriu só a lei, mas sim derramou a sua graça. Eita. Esse que é o top de todos. Não adianta você cumprir a lei se você não tem graça. Não funciona. Não adianta eu vir agora, depois que eu pequei tanto, e falar, eu quero cumprir a lei. Eu quero fazer isso, eu quero amar o Senhor, eu quero fazer isso, eu quero descansar no sábado, eu quero fazer tanta coisa e não ter a graça. Não adianta. Não adianta. Por quê? Olha o que Jesus fala. Jesus fala assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem, ok? Então ele fez o sábado, ele criou o sábado, ok? Então tem muitas pessoas que descansam no sábado, ok? Sim. Mas o que é maior? O homem ou o sábado? O sábado. Não, o homem. Mas não está falando do homem nós, está falando dele. De quem? Jesus. Ah, sim. Porque eu não descanso no sábado. Eu descanso do Senhor. Todos os dias. É uma segunda-feira, para mim é sábado. É uma terça-feira, para mim é sábado. Eita, porque eu descanso no Senhor que criou o sábado. É forte, hein? É verdade. Eu descanso no Senhor. Ele que criou tudo. Então é muito melhor eu descansar nele do que algo que ele criou. Sem comparação. Isso. Senão eu vou descansar no sábado, o sábado vai passar. E aí o domingo vai vir. A segunda-feira vai vir e vai querer tirar a minha paz. E vai tirar a minha paz se eu não estiver firmado na rocha. Quando eu estou firmado na rocha. Quando eu descanso naquele, independente da dificuldade, independente da luta, independente das adversidades, independente das guerras, eu ainda sinto paz. Porque eu descanso no Senhor. Esses são os códigos da Bíblia. Descanso nele. Muito bom, mas eu descanso no Senhor. Vamos continuar que tem mais. Eita. Então, foi falar aí da formação, falou da formação da mulher, ok? Sim. Então, foi tirado do homem. Engraçado que quando traduziu para nós, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, acho que a gente lê, fala que foi tirado da costela, né? Uhum. Mas no hebraico não é falar da costela, foi tirado do lado. Está falando de um lado por inteiro, porque Deus criou o homem. Homem e mulher o criou. O criou. Está falando singular de uma coisa só, ok? Homem e mulher o criou. Então, quando ele separa a mulher, então, tipo assim, como se deixasse o lado o homem, vocês entenderem isso mais fácil, e criou a mulher, ele está falando que a hora que ele cria a mulher, ele separa duas partes, ok? Então, quando eu vou falar do corpo de Cristo, e que eu faço parte do Cristo, a minha esposa também faz parte do Cristo, está falando na simbologia ou na tipologia desse Adão aqui. Porque quando eu estou falando, vou desenhar aqui o Cristo aqui, vou desenhar até maior aqui. Vou desenhar assim que é mais fácil. Quando está falando desse Cristo aqui, ok? Sim. Cristo está falando do ungido. Quando você vai para Efésios 6, está falando, né, de que a gente está nele, ou vai falar que ele é a cabeça, ok? Então está falando que todos que fazem parte desse corpo, não interessa se é homem ou se é mulher. Eles são um. Um só. Então Deus, quando criou aqui, criou como se fosse um. Ele só separou aqui, porque está falando de tipologia. Não vou entrar em cima disso, só para ter entendimento. Porque está falando do Cristo do nível espiritual. Sim. Então estava falando do Adão, do primeiro Adão criado no nível espiritual. Que foi a imagem do Cristo. Sim. Imagem de Jesus. Ok? Sim. E eu preciso entender isso para arremeter isso agora em Jesus. Porque Paulo vai falar do primeiro Adão e do último Adão. Qual que é a diferença do primeiro Adão para o último Adão? Que o primeiro Adão ele faz separação. Mas no último ele faz união.
Aqui ele separa toda a humanidade, mas no Cristo ele junta tudo e somos um só nele. João 4,24, aquele que se une com Deus se torna um com ele. Somos um com ele em espírito. Códigos da Bíblia. Então, o céu, o Senhor, o céu é um tabernáculo. E esse tabernáculo é o seu corpo. Nós somos um com ele. Por que o tabernáculo é um corpo? Por isso que eu falo que o átrio é o corpo, o lugar santo é a alma, o lugar santíssimo é espírito, ok? Por que eu falo que o céu é um tabernáculo? Porque todos somos um com ele. É um tabernáculo. Porque o que Moisés fez foi uma cópia daquilo que ele viu no céu. Então ele viu o tabernáculo celestial e fez a réplica dele na terra. Eita, oh my A arca God. que ele viu e que ele fez é uma cópia do céu. Perfeita. Vamos continuar. Parou aonde? Então falou da mulher, da criação, beleza? Encerrou o segundo capítulo. Ok? Encerrou o segundo capítulo. Então agora a gente vai para o X da questão, que ainda temos algum tempo, e a gente vai falar aqui da queda do homem, ok? Vamos lá. Capítulo 3, certo. a partir do versículo 1. Certo. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Era da onde? Selvagem, então ela era de fora. De fora. Não era de dentro, não? Era de fora. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha o que ela está fazendo. Olha o que é astúcia. O que Deus falou? Comerá de todos os frutos livremente. Todos, inclusive da árvore da vida. Mas não comerá do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Uma ordem. Come de tudo aqui, ok? E isso foi a ordem. Aí ela vem para fazer o quê? Não foi assim que Deus disse? Plantou dúvida. Aí ela estava, olha para você ver, eu vou começar a falar isso agora, você vai começar a ler. A serpente estava aqui, ó. Vou até desenhar aqui, ó, a serpente. E aí desenha. Ok. E o veneno saindo. Então, ela estava aqui falando dessa árvore aqui, você acredita? Ela estava falando dessa aqui. Porque ela vai falar, ela vai começar a induzir e falar da mulher. Vamos lá, continua aí para você ver. Já peguei. Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim? Qual que é a árvore que está no meio do jardim? A do bem. Da vida eterna. Eu estava conversando sobre essa árvore. Ela estava nesta árvore imaginando que era essa. Ela estava de frente dessa árvore aqui, porque ela é parecida com a... Nem tudo que parece é original. Ela estava conversando dessa árvore, mas porém estava aqui. Porque essa é a árvore falsa. Essa é a árvore que maqueia tudo. Que te dá aos poucos de cada coisa. Para achar que você está certo, mas você está errado. Por isso que Jesus falou, ei, eu sou a videira verdadeira. Adão comeu da falsa. Até quando vocês vão comer da falsa? Aí ela continua, aí para você ver. Pode continuar para você ver. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Não pode comer. Deus não falou isso. Ele falou que pode comer. Quem mentiu? A Eva mentiu? E ela falou que podia nem tocar. Podia tocar. E podia comer. Aí ela colocou uma condição. E aí, colocando essa condição, ela veio para a árvore do conhecimento do bem e do mal.
achando que ela era da vida, e aí a serpente põe em dúvida aquilo que ela tinha. Mas a serpente está falando o que essa árvore aqui faz. Você acredita? Vamos continuar lendo. Meu Deus. Olha o que a serpente falou a verdade, olha para você ver. Vai lá. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Dessa árvore, tá no meio. Se o fizerem, morrerão. Então presta atenção. De toda árvore, Deus podia comer, Deus falou que podia comer e podia tocar. Se pode tocar para comer, ok? Dessa aqui, não podia tocar e não comer. Podia tocar, só não podia comer. Não comerás. Não comerás. Tocar pode, mas comer não. Sim. Mas aí, como ela era parecida, então a serpente está induzindo a comer dessa aqui. A mulher achando que é essa aqui. Por quê? Porque o que ela quer é o quê? Se parecer. Sim. O que Adão e Eva queriam era o quê? Estar num nível maior com Deus, ok? Essa aqui não é a árvore da vida. É a representação de Jesus. Sim. Eu com Jesus, eu não sou filho. Meu Deus. Eu não estou no mesmo nível de Deus. Meu Deus. Ela deixou de cumprir aquilo que até que a serpente falou, de estar no mesmo nível de Deus para tomar do falso. Por isso que ela foi enganada. Por isso que aí a profecia diz, por nenhum preço foste pago. Foste enganado, né? Foste escravizado. E também por nenhum preço foste resgatado. Então vamos continuar, só para você ter entendimento. Então vai lá. O que a serpente falou, né? Vamos continuar aí. É só do. Deixa eu ver. Não, isso. Mas o fruto da árvore do conhecimento está no meio do jardim, disse Deus dele: não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Ok. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comeres do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então ele está falando dessa árvore aqui. Se eles comessem dessa árvore do bem da vida aqui, eles iam ter vida eterna com Deus, e mesmo tendo conhecimento do bem e do mal aqui, porque não é uma ordem, pode comer aqui, pode comer aqui, pode comer aqui, automaticamente comendo aqui, eles iam ter um conhecimento do bem e do mal, porque Jesus não conhecia o bem e o mal. Sim. E ele fez só o bem. Então eu, com a árvore da vida, que é Jesus, eu comendo dessa árvore que está acessível. Saberia de tudo. E essa árvore que é Jesus está acessível hoje. Porque do mesmo jeito que aconteceu lá no Éden e estava acessível, Jesus está acessível hoje. Tá. Meu Deus. E o que o conhecimento do bem e do mal quer? Que você não tenha acesso a essa vida, só que ele já veio e te deu livre acesso. Então, ela falou daqui, mas para a mulher pegar daqui. E a mulher olhou para aqui. Vamos continuar para você vai ver. Não comereis. A mulher viu que a árvore era linda. Peraí. Era o quê? Linda. Então ela era agradável aos olhos. Isso. Ok. Então ela era agradável. O que mais? E que seu fruto parecia delicioso. Era boa. E o que mais? E desejou a sabedoria. Ela trocou 100% dessa aqui, 100% dessa aqui, 100% dessa aqui, por 33% dessa aqui, 33% dessa aqui, 33% dessa aqui. Por quê? Porque aqui nunca é completo. Meu Deus. Ela falou assim, não. Oh my God. Eu tinha 100%, 100%. Ela veio aqui e pegou. Porque ela viu que era boa, que era agradável. Isso aqui é o quê? 3? 3. Boa. Agradável. Perfeito. Perfeito. Tabernáculo. A boa vontade de Deus, o que é bom para o meu corpo. Agradável, o que é agradável à alma e o que é perfeito no espírito. Foi o que ele já programou para nós. Então, nós tínhamos tudo 100%.
ao virar tabernáculo, nós caímos o nível, mas ele nos deu livre acesso para que agora isso aqui seja novamente isso aqui. Por quê? Porque agora a gente vai continuar a ler. Que você vai ver o que Deus fez. Porque a expulsão do jardim nada mais foi do que uma proteção de Deus. Proteção de Deus? Sim, vai continuar lendo aí, ó. Uau. A mulher que era linda e desejou sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas outras para se cobrirem. Ok. Até aí? Tem um pouquinho. O que você acabou de ler aí? No 7. Lê de novo o 7. Naquele momento, seus olhos se abriram. Os olhos se abriram? Sim. Mas eles não estavam enxergando o fruto? Eles não tomaram do fruto? Então, os olhos do corpo deles eles estavam enxergando. Ok? Qual que é os olhos que se abriram? Espiritual. Não, os olhos da alma. Da alma? É. Por isso que eles falam, os olhos é a janela da alma. Por quê? Porque agora a alma começou a clamar, a cobiçar coisas e que ela estava vendo. Porque o problema nosso é a nossa alma. Meu Deus! Porque a nossa alma o tempo todo está programando nosso corpo pelas coisas que ela viu e desejou. E ao desejar, criou um nível natural para nós. Mas o que Deus programou para nós foi coisa que olhos não viram. Nem boca. Nem ouvidos ouviram. Tudo isso que a alma fez para vocês, tudo isso que vocês estão vendo, tudo que vocês estão ouvindo, não foi isso que eu planejei. Meu pai. O que eu planejei foi algo que o qual a sua alma está vendo através de seus olhos. Nunca poderão imaginar, porque tudo que você imagina é segundo aquilo que os seus olhos viram. Você quer um carro do ano, é porque seus olhos viram a propaganda, seus olhos viram alguém andar. Então, o seu desejo ainda está no nível natural. Hein? Uau! Isso. 33% só. Que troca. Isso aqui a Mas, serpente fez. mas com essa sabedoria que no final o senhor disse aqui que o fruto ainda está disponível, é muito interessante. Sim. Por quê? Porque quando agora... isso é muito chique. Quando a mulher vem aqui e toma do fruto e dá ao seu marido, quando ela toma do fruto, ainda os olhos dela não tinham sido abertos. Os olhos dela só é aberto quando Adão também toma desse fruto, ok? Por quê? Porque, então na Bíblia, o pecado e a responsabilidade está em cima de Adão. Ah, sim. Porque a esposa está sob a tutela de Adão. Então, para Deus, os filhos não têm pecado. Meu Deus. Porque estão sob a tutela do último Adão. Então, o meu pecado, o pecado de toda a igreja, ele é consumado quando Jesus tomou sobre si todos os seus pecados na cruz do Calvário. Porque do mesmo jeito, por um homem só, veio o pecado ao mundo. Por um homem só é restituído o nível dos céus. Isso é códigos da Bíblia. Perfeito. Perfeito. A palavra é perfeita. Não tem como você não se deslumbrar. E quando você pega... A gente faz aqui uma aula de 1 hora. Isso aqui, se eu começar a pegar a Bíblia aqui e ficar falando, a gente fica dias. E eu fico aqui E a gente vai falando, e as dúvidas vai vindo, que eu tive essas dúvidas, eu tinha dúvida que eu falava, não pode, como que eu vou resolver esse problema? Eu tenho que fechar esse ciclo. E eu buscava, eu ficava até de madrugada, eu passava a noite em claro, e estava animado no outro dia do mesmo jeito, por quê? É o Espírito que vivifica. Então o corpo poderia estar até cansado,
Mas a hora que ele via que ele era vivificado pelo Espírito, eu estava animado. Porque até então, se o Espírito não está te vivificando, o corpo está morto. Porque foi quando sopra o fôlego de vida que traz vida. Forte. Então, quando eu estou buscando do Senhor, estou buscando essas revelações, o corpo... Gente, quando eu estou fazendo algum estudo, quando eu levo a palavra para a igreja, quando eu estou falando aqui, ou estou num podcast... A mente... Ou eu vou até madrugada. Tanto o corpo... Queria tanto dormir, não fiquei nada, dormir não. E aí no outro dia tá tranquilo. É diferente. Porque você é vivificado pelo Espírito. Amém. Você é vivificado. Isso é Vamos muito dar bom. uma continuidade aí só pra gente terminar essa parte onde a gente parou. A gente parou... Peraí. Quando ouviram a voz do Senhor, cobriram E isso. de figueira. Folha de figueira. Peraí. Ficou no 2? Tá no 8 agora, né? No 8. No 3:8, não é isso? 3:8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem... 3:8, ok? 3:8. Isso. É porque é a tradução, né? Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Ok. Estava disponível as árvores, esconderam. Ok? Vamos dar uns 10, 15 minutos aqui para a gente encerrar. Vamos porque lá. eu preciso falar isso. Então vamos lá. Vamos rápido. Que eu continuo ou não? Pode continuar. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Ok. Vamos só dar uma especificação em cima disso aí. Quando está falando de nudez, ok? Aqui você pega uma simbologia para o corpo, mas a gente vai estar sempre falando da alma. De nudez? Sim. Porque o que está tentando cobrir é o desejo da sua alma que teve ao comer da árvore do conhecimento do bem e da mal. Porque o problema nosso que a gente sempre quer esconder não é nem o corpo, é a nossa alma. Porque a nossa alma é onde está toda a intenção nossa, seja boa ou seja ruim. Então, se eu tenho uma intenção de me mostrar alguém que na minha alma, meu ego está orgulhoso, então eu vou ostentar a minha alma, colocando uma roupa de grife, um relógio de grife. Meu Deus! Porque até então, se a alma não tem nem essa visão aberta e nem esse entendimento através da visão, o corpo não está nem aí, não. Vai andar nu. Não tinha problema. Não tinha problema, porque a conexão era espiritual. Então, quando Deus está ali chamando Adão, onde está? Não é onde está a sua alma, onde está seu espírito, que agora eu não me conecto contigo. Não sou um mais com você. Oh my God. Adão, eu não sou um mais com você. A gente era um espírito. Por isso que agora todo aquele que aceita Jesus, Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é selado no espírito, se torna um com... se torna um novamente. É isso. É lindo. Então, o que quer esconder é uma ausência ou um ego, um egoísmo que está na sua alma. E a intenção da nossa alma vale muito. Por isso que a gente vai ver, falando até de Salomão, né? Quando ele vai pedir, pede sabedoria, mas não pede conhecimento do bem e do mal. Eu imaginei isso. Eu quero subir o nível. Dá sabedoria aí, porque conhecimento do bem e do mal eu tenho por aqui e não tem dado certo, não. E ainda assim, no final da sua vida, ele ainda larga a sabedoria. E através do conhecimento do bem e do mal que ele tem, ele ainda faz abominação ao Senhor. Mesmo com a sabedoria. Mesmo com a sabedoria disponível. Acessada, né? Acessar. É claro que tem os níveis de sabedoria, mas para mim a sabedoria
está falando do nível espiritual, está falando de Romanos 8, de Provérbios 8, qual a gente leu aquela vez. Sim. Lembra dos códigos de Hebreus, de Romanos? E aí depois vai falar da sabedoria, o qual está disponível através daquele que pede ao Senhor lá em Tiago. Vamos continuar aqui só para a gente terminar, tem mais uns minutinhos. Tá. Eu parei no 9. Pode ir aí, só para a gente ter esse entendimento. Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ok, vamos só até aí para a gente ter um entendimento em cima disso. É claro que quando vai falar dessas profecias aí vai falar, por exemplo, quando vai falar que a serpente vai se alimentar do pó da terra, então ela está tirando energia do pó da terra, ok? Mas essa maldição é para Satanás. E os anjos caídos, eles não conseguem ficar nos animais domésticos, nem nos animais selvagens. A gente vê isso lá mesmo, o qual, quando aquela legião pede para Jesus deixar Sim. que eles entrem nos porcos, os porcos não aguentaram e suicidaram, morreram ali. Porque os animais não têm condição de ficar com um espírito imundo nele, ok? Isso é na alma, tá? Sempre na alma. Então, como a alma animal não é uma alma inteligente, uma alma racional, é uma alma irracional, eles não conseguem receber esse espírito imundo, né? E aí por isso fica doido. Aí você pode falar com um cachorro, ficou doido lá, doença raio, tal, pode ser um espírito imundo. Você pode falar o que você quiser. Mas em cima disso aí, o único que essa palavra foi para Satanás e os anjos caídos, que eles iam se alimentar do pó da terra. Mas você não vê eles comendo pó. Eles se alimentam através de energia, essas energias negativas. E eu sou o quê? Pó da terra. Mas eu tenho energia. Então eles se alimentam através da minha alma, eles governam esse corpo e se alimenta de toda essa energia que vai complicando, porque a palavra para eles é palavra de morte. Então, por isso que eu tenho que vivificar o meu espírito, porque o corpo já está condenado. Mas eu posso glorificar o meu corpo, porque aquele que fez todas as coisas tem o poder de glorificar o seu corpo e elevar o nível. Meu Deus. Okay? Esse código... Em cima disso aí, a gente vai ver que a palavra para mulher, ok? Olha o que Deus falou para a mulher. Na tua descendência, não é isso? Tem a semente em ti, que nas tuas descendências verá um que vai pisar a cabeça da serpente. Aí, Jesus não pisou nenhuma cabeça de serpente lá. Está falando do nível espiritual. Então está falando de Satanás aqui. Da legião, ok? Sim. Está falando do nível espiritual. Então, quando está falando que nela vai vir a semente que está nela, então é a semente que já estava em Eva. A semente que ia nascer, Jesus... Pisar na sua cabeça. O corpo de Jesus, que vem de uma semente, já estava em Eva. Por quê? Porque toda mulher já nasce com a quantidade de óvulos que vão ter desde criança. Ela já nasce com isso, desde bebê, ela já nasce com os óvulos. Ou seja, a minha mãe nasceu de um óvulo que estava na sua mãe, que seria minha avó.
desde quando ela nasceu. E quando ela nasceu, ela estava no óvulo da minha bisavó. Que desde quando ela nasceu, aquele óvulo... Então, Sim. o óvulo de Jesus, Transcendendo. que é impotência, é algo para dentro. Estava dentro de um óvulo, que estava dentro do outro óvulo, que estava dentro do outro óvulo, que estava dentro do outro óvulo, que estava dentro do óvulo, que estava dentro de Eva. Então tinha um óvulo. Tinha uma promessa aqui em Gênesis. Por já. quê? Porque Satanás fala assim: e de onde vai vir esse menino? Esse que vai me esmagar? Estava dentro do óvulo. E a hora que ela tem filhos, ela tem filhas. Ele sempre achava que o que ia vir para reinar no lugar dele ia vir De Adão. do homem, através do esperma, né? Através da geração Sim. do homem. Mas não, ele esperava alguém vir de Adão, Veio da... mas vem de Eva, que a palavra é para Eva. Então, quando fala que aquele menino não teve pai nem mãe, ele, não é ele não, ele tem que vir do homem. Eu não esperava. Ah, meu Eu não Deus. esperava. Engraçado, quando você vai tratar em cima disso aí, óvulo, né, tem um óvulo. Quando está falando da geração do homem caído, está falando de Adão, algo natural. Aí está falando do óvulo. Quando fala disso, fala de nível celestial. A Bíblia trata isso com as aves, né? Quando a ave ela vai reproduzir, o que acontece com o macho ali na fêmea? Cobre, ok? Sim. Então ele só cobre, não tem conexão. Só há uma cobertura. Então o Espírito Santo veio e cobriu Maria, Ah, meu Deus. porque ela já tinha um óvulo. E ele nasceu, gerado, Jesus. segundo a promessa de Isaías. Meu A Deus. palavra é linda. Demais, pastor. Quando você vai entendendo isso, você fala, uau. Quando você mistura isso ainda com ciência, quando você mistura isso que Jesus não poderia se contaminar com sangue, então você vai ver que a mulher, quando ela tem um filho, o seu sangue não tem contato com o filho, porque o sangue de Jesus era puro. E se tivesse contato com Maria, que é uma pecadora, ela seria exterminada na hora. É vero. Mas a palavra continua. 5 minutos não é arrematar isso aí. Continua aí para você ver. Onde eu parei? Isso. Depois que já dá a sentença. Farei inimizade. Entre ti e a mulher. Isso. Aí ele fala, a mulher ele disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez e com dor você dará à luz, seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Okay. E o homem, ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terás muito trabalho para ti, da terra seu sustento. 18. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas... Por causa do pecado, produziu espinhos... E ervas daninhas. E mato mesmo, erva daninha. Então, o símbolo de Satanás entrando no mundo é espinho. Não tinha. É espinho e mato, erva daninha. Lá em Crônicas tem uma lei que todo rei, quando perde a sua majestade, que é um confronto de outro rei, ele perde a sua coroa. Jesus lá no Calvário. Jesus lá no Calvário. Falou, eu estou ganhando essa guerra. E a única coisa que simbolizava o reinado de Satanás na terra é que quando ele começou a governar a terra, nasceu abrolhos e espinhos. A coroa dele era de espinhos. Jesus falou, papo aqui, que eu sou o ganhador dessa história. Meu Deus! Até o que lhe tem de ser atirado. Meu Deus! Continua, que tem mais segredo. Tem mais segredo? Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimentos até que volte à terra da qual foi formado.
pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Ok. O homem, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Toda a humanidade estava em Eva, não estava em Adão. Então Jesus também estava em Eva. Então ele falou: oi, toda a humanidade está em você, por isso ele se chamará Eva. Porque somos nascidos do óvulo, algo. Isso é tipologia, mas está falando de algo celestial. Sim. Continua. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornarão semelhantes a nós. Se tornaram semelhantes a nós. Conhecedor? Da bem e do mal. Ok. Se tornou semelhante a nós. Só que eles não comiam da árvore da vida para ser igual a nós. Comeu foi daqui. Ok? Desobediência. E esse nós Continue aqui? aí. Nós, porque está falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Certo. As três pessoas num só Espírito. Certo. Ok? Pois conhecem o bem e o mal. Ok, aqui. Sim, se não eles... só conhecem, mas praticam. Agora executam. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida... Opa! Se eles tomarem desse fruto aqui agora que eles pegou desse aqui, se eles tomarem desse fruto aqui... Eita! E deles comerem, viverão para sempre. Então serão eternos pecadores. Foi o que o senhor disse. Isso. Para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus os expulsou então expulsa do jardim do Éden. Foi o que o senhor falou sobre proteção. Proteção. Para eles não tomar aqui ser eternos pecadores, então eu vou expulsar eles, pôr eles do lado de fora. Vou pôr eles do lado de fora agora. O homem e a mulher. De fora do jardim. Vou colocar 2 querubins, que é os portais, e uma espada flamejante. Ok? Uma espada flamejante dando a volta. É isso? Tá mais para frente aí se a gente continuar a ler. Para proteger a árvore. Por que vai proteger a árvore? Por quê? Porque agora que eles pecaram, se eles tomarem dessa árvore, serão eternos pecadores. Eles poderiam tomar antes daqui. Era uma ordem, ordenança, uma coisa, 2 coisas, 3 coisas. Então, eles quebrou, eles tomaram boa, comeram alguma coisa, viu que o jardim era bonito e tal, mas na árvore da vida eles não tomou. Por não ter tomado, Deus protegeu essa árvore, que é uma tipologia de Jesus, ok? Uhum. Então, não poderiam tocar. Então, foram expulsos. Ao sendo expulsos, não tinha árvore da vida. Essa árvore da vida agora começou a se manifestar, anjo do Senhor, capitão dos exércitos. Até lá em Isaías 6, quando ali a palavra do profeta fala assim, a quem enviarei? É Deus falando. Aí ele fala, envia-me a mim, mas quem está falando envia-me a mim é Jesus. Envia-me a mim, que eu estou cansado de ser rocha, ser anjo do Senhor, ser capitão do deserto. Na verdade, eu estou cansado de ser sem graça. Deixa eu ir agora em corpo e ser cheio de graça. Cheio da graça do Senhor. Aí ele veio, encarnou sobre nós. Cheio da graça. Ele vem e morre. Acessa o tabernáculo espiritual, coloca seu sangue lá. Porque o nível dele é um nível celestial. Sim. Hebreus 7 vai falar do tabernáculo, né? Do sacerdócio sem começo e sem fim de dias. Então ele vai e acessa isso lá. Quando ele está fazendo todo esse trabalho, Adão e Eva aqui não podiam tocar nele. Volta novamente. Agora ele está ali como jardineiro. E aí, Maria Madalena quer tocá-lo. E aí ele fala, não me toque. Porque eu ainda não completei o trabalho sacerdotal. Sim. Na primeira vez, Eva levou para os homens palavra de morte. Não me toca, não. Vai lá e anuncia que agora, palavra de vida eterna, que eu ressuscitei. Meu Deus. Isso é muito... Agora ela vai e anuncia vida eterna. Aí depois, a gente vê que depois é completa, ele vem e aparece, né? Fica 40 dias, aí é um outro estudo, é outro nível. Maravilhoso. E a gente vamos
Desvendando os códigos. esses códigos aqui. Meu Ok? Deus. Querido, fui mais rápido agora no final, a gente passou de 1 hora, mas não tem como. Quando a palavra vai falando e a gente vai tendo essas revelações, a gente mesmo se deslumbra. Eu mesmo amo esses códigos. Mas eu continuo contando com você aí, vendo nossos cortes, vendo nossos rios, se inscrevendo no canal, seguindo nas redes sociais. A gente vai ter grandes coisas que Deus vai estar fazendo, já vai estar revelando. A gente está tendo várias ideias aqui, o que podemos fazer para melhorar, e a gente continua contando com você. Faça parte disso. Obrigado, Dani, por fazer parte também de mais essa aula. Espero que você também tenha sido engrandecido com a palavra do Senhor. É evidente, né? Gostei muito, eu que agradeço pelos códigos. Anotei algumas coisas aqui, mas com certeza eu vou ver esse vídeo de novo mais umas 30 vezes. Eita glória. Então, obrigado, querido. Muito obrigado por estar conosco até agora e continue fazendo parte dessa aula, desse propósito, porque afinal, eu e você, nós todos, somos códigos da Bíblia. Obrigado, com Deus.